Boa tarde, senhores vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Shalom a todos, das boas-vindas a todos aí os garagistas que estão aqui, né, os comerciantes ali. Sejam bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Leitura de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Memorando número 358 de 2024. Criciúma, 2 de julho de 2024. A Secretaria-Geral. Justifico minha ausência na sessão do dia 2 de julho de 2024, conforme o artigo 99, a linha B, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Criciúma e atestado em anexo. Atenciosamente, Zairo Casagrande. Justificativa de ausência número 93 de 2024. Justifico a ausência do vereador Daniel Frederico Antunes, conforme artigo 99, a linha C, da 42ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura, do dia 2 de julho de 2024. Criciúma, 2 de julho de 2024, Daniel Frederico Antunes, União. Justificativa de ausência número 89 de 2024. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vito Mundardo, conforme artigo 99, a linha D, das sessões Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência, 1º de julho de 2024. Sessão ordinária de 1º de julho de 2024, Criciúma, 28 de junho de 2024, Giovana Vito Mundardo, PCdoB. Sessão do dia 2 de julho de 2024, expediente moção número 19 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Projeto de lei número PL 44 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Projeto de lei número PL 45 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Indicação número 198 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações número 199 e 200 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimento número 303 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Questão de ordem solicitada pelo vereador Obadias. Senhor presidente, minha questão de ordem é que nós viemos a suspender essa sessão por até 10 minutos para que a gente possa atender os nossos empresários, garagistas aqui da nossa cidade, presidente. A sessão, então, está suspensa por 10 minutos para uma reunião ali no plenarinho. Reabrimos os trabalhos, mas eu vou ter que suspender novamente a sessão por até 10 minutos, para nós ouvirmos as partes ali, ok?
Reabertos os trabalhos, terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme solicitação de minha autoria, vereador Jair Augusto Alexandre, o senhor Luiz Carlos Floriano, presidente, e Luiz Gustavo, um jovem aprendiz do CIE de Santa Catarina. Dessa forma, convido-os para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Boa tarde novamente, sejam bem-vindos. Temos aqui a presença do Marcelo Firmino, que é superintendente do CIE também. Das boas-vindas aos nossos convidados. Tenho a certeza que será um tempo muito precioso para nós conhecermos o trabalho do CIE, né, que tem uma passinha para todos os vereadores aí, o Centro de Integração Empresa-Escola. Então, eu gostaria de passar a palavra às vossas senhorias, né? Haverá um tempo de 30 minutos. 30 minutos, tá? Para vocês explanarem. Okay. Bem-vindos. Muito boa noite, pode se considerar a noite já, né? A todos os senhores e senhoras vereadores. Em nome do Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, eu gostaria inicialmente de agradecer o espaço, presidente, que esta casa nos cede, para mais uma vez vir aqui e prestar contas para a sociedade de Criciúma, especialmente, dos trabalhos do CIE. Também cumprimento o nosso superintendente, que está comigo hoje, o Marcelo, e um testemunho do trabalho que é feito, o nosso menor aprendiz aqui, o Luiz Gustavo. Como eu já falei para os senhores, o Centro de Educação de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina, o CIE, é hoje a maior organização social do Brasil. Foi fundada em fevereiro, no ano de fevereiro, e está completando 60 anos atualmente, fevereiro de 64, e neste fevereiro nós completamos 60 anos, aqui no Brasil, de implantação. Por que esse dado é importante? Fomos homenageados no mês de fevereiro no Congresso Nacional, e o que a gente considerou relevante nessa homenagem, senhora vereadora Giovana? Durante esses 60 anos, presidente, 6 milhões de adolescentes e jovens foram incluídos e integrados ao mercado de trabalho. E aí eu chamo a atenção para uma reflexão do que seria, considerando que cada jovem desse pertence a uma família de pelo menos 4 pessoas, se 24 milhões de pessoas não tivessem, de alguma forma, recebido potencialmente o apoio através de seus filhos de uma bolsa de estágio ou mesmo de um salário menor aprendiz, mas, acima de tudo, da abertura da porta de uma empresa, dando-lhe a oportunidade de, através do trabalho, crescer, sonhar e investir nos seus sonhos, que é o objetivo do CIE. Em Santa Catarina, nós estamos aqui há 40 anos, inicialmente como braço do CIE de São Paulo, que atendia por aqui. Já no ano de 2000, exatamente há 24 anos atrás, um grupo de lideranças empresariais e da área de educação de Santa Catarina, entre elas eu e aqui de Criciúma, um empresário que vocês conhecem bem também, que da vez passada veio comigo, o Guido Búrigo, essa vez não pôde vir. Então, uma série de empreendedores resolveu que era momento de nós assumirmos o CIE em Santa Catarina e termos aqui uma unidade autônoma. Então, 24 anos de trabalho a partir da autonomia de Santa Catarina, se Deus quiser, ano que vem, 25 anos. Esse material que nós passamos para os senhores, eu não quero me ater aqui a detalhes, mas peço que os senhores, quando tiverem uma oportunidade, deem uma lida. Deem uma lida por quê? Os senhores vão ver ali a base de todo o nosso trabalho. Os senhores vão poder avaliar que 42.500 jovens passaram pelo nosso crivo e nosso controle no ano passado, em todas as cidades do Estado, porque estamos presentes em todas as cidades do Estado, com atendimento presencial ou virtual. Hoje, 18 unidades presenciais nas principais cidades do Estado de Santa Catarina, inclusive aqui
uma das nossas unidades mais fortes aqui em Criciúma, coordenada pelo Tiago, nosso coordenador da região, e uma equipe aqui. Me permita dizer que, inclusive, parte do nosso trabalho hoje aqui era um investimento na reforma dessa unidade que está precisando para melhor acolher os nossos jovens aqui e também criar um ambiente bom de trabalho. Mas também quero lhe chamar a atenção que nessas páginas os senhores vão ver preocupações em todos os campos do CIE. Porque, de repente, alguém pode dizer o seguinte, mas intermediar estágio, Floriane, qualquer um faz. Tem várias empresas de RH intermediando estágio. Mesmo o programa Menor Aprendiz também tem gente fazendo, inclusive qualificada pelo próprio programa, pela exigência legal, pois é uma lei que define para as empresas médias e grandes uma cota específica de aprendizes. Mas aí é que eu chamo como relevante e importante a leitura, para que entendam que o nosso trabalho vai muito além disso. Uma equipe de assistente social, vereador Neto, e psicólogos, está aí nas nossas unidades. Não basta, por exemplo, se a Câmara de Vereador tiver um estagiário intermediado pelo CIE, alguém ligar e dizer o seguinte, olha, o estagiário faltou 2 dias essa semana aqui, me manda outro estagiário que estou descontente com esse. Não será assim. A nossa assistente social vai visitar essa família desse estagiário que está ausente, vai identificar o que aconteceu, porque normalmente esses jovens têm problemas familiares, para verificar se é possível solucionar, superar essa dificuldade e mantê-lo trabalhando e estudando. Estudando, sim, porque nenhum dos jovens que nós intermediamos está fora da escola. Todos os nossos programas estão vinculados à escola. Me permitam também chamá-los à reflexão, eu sei e agradeço àqueles que têm empresa e que já utilizam os nossos serviços, que nós, empresários, precisamos refletir sobre a nossa real responsabilidade com a sociedade. E do ponto de vista prático, veja, eu não estou pedindo aqui que agora a gente vá bater na porta dos empresários pedindo para fazerem favor social. Não, eu quero que o empresário reflita do ponto de vista estratégico, do empreendedor. Vocês ouvem e leem nos últimos meses muito sobre falta de mão de obra qualificada, sobre o apagão de mão de obra, coisas dessa natureza. Mas aí eu pergunto, e o que foi feito como estratégia para que isso não acontecesse? E vejam, quando eu faço esse tipo de reflexão, eu chamo a atenção de que, como empresário, independente da minha preocupação com a sociedade, com a comunidade, com as famílias, eu tenho que me preocupar com o futuro da minha empresa. E na minha empresa, os 2 ativos mais importantes da minha empresa são humanos. O ativo colaborador, que é o que toca o meu negócio, e o ativo consumidor, que é o que compra meu produto ou serviço. Mas o ativo colaborador ele é sumamente importante, porque sem ele eu não vendo, eu não produzo. E o que eu faço para repor esse ativo importante? Para qualificar e ter o que chamariam aí o pessoal do processamento de dados, backups. Ou será que eu, empresário, acho que a minha mão de obra nunca vai ter problema e eu vou ter sempre todos os empregados à minha disposição? Ou pensa-se, como lá no passado pensou, que esse é problema do mercado. O mercado é que tem que dar para nós o que nós precisamos. Esse tempo já passou. E o empreendedor ele tem que ter visão estratégica do ponto de vista empresarial. E eu estou chamando a atenção agora, como membro, conselheiro e presidente do Conselho do CIE, para a reflexão importante que nós temos que avaliar. Vejam, se eu dividir a sociedade em 5 classes, A, B, C, D e E, e os senhores vão encontrar esse tipo de designação estatística, a classe A não quer mais ter filho. A classe B, as classes B e C, que seriam as nossas classes médias, também não querem, quando muito 1 ou 2. Mas as classes D e E continuam tendo muitos filhos. E, por favor, não estou aqui para discutir qual é o motivo de terem muitos filhos. Alguém vai dizer que pobre só sabe ter filho, outro vai dizer que é por causa dos benefícios. Não, nós precisamos discutir a situação. Quem será o cidadão que vai povoar esse país daqui a 25 anos? São esses jovens. Nós talvez estejamos aqui daqui a 25 anos.
mas já não estaremos mais naquela condição de mandar alguma coisa. Me desculpe a expressão. Se eu estiver aqui daqui a 25 anos, quero estar feliz, mas provavelmente vem de bengala. Mas eles estarão com toda a força e vigor. E se toda essa força e vigor estão nas classes D e E, na sua maioria, o que nós estamos fazendo para pegar essa juventude toda, que boa parte delas moram nas nossas periferias, e trazê-las para o campo do trabalho? E, presidente, quando eu faço essa provocação, sabe por que eu faço essa provocação, presidente? Porque nós temos um concorrente aí no mercado paralelo que ele é muito poderoso. Ele está levando os nossos jovens e a oferta dele é muito boa. Nós não temos como oferecer o que ele oferece para os nossos jovens. E depois que ele leva os nossos jovens embora, trazer de volta, me desculpem, eu sobrevivo basicamente nas duas principais do estado, nas duas principais maiores cidades do estado de Santa Catarina e viajo entre todas as outras. Mas nestas duas, no estado que é considerado uma Europa, nós já temos problemas de bairros que são controlados por a força paralela. E esta força paralela ela é poderosa do aspecto de que ela é muito esperta, presidente. Ela investe aonde? Aqui. Imagina, 14, 15, 16 anos, cheio de sonhos, cheio de vontade, essa oferta consumista toda que existe por aí, no rádio, na TV, no celular, e esses garotos querendo comprar as coisas, e nós tentando convencer eles e tentando convencer os empresários para abrirem as portas, para que eles entendam que dá sim para ter sucesso. E aí eu chamo a atenção, os 32 conselheiros do CIE atuais, presidente, 32 empresários, reitores, todos eles vieram do que eu chamo da base da pirâmide. Nenhum de nós nasceu em berço de ouro. E se a gente está aqui hoje ocupando esse espaço, e se a gente briga por essa garotada, é para que eles entendam que existe sim condições para que todos tenham sucesso, investindo na sua própria capacidade, através do estudo e do trabalho. Não é porque é filho de pobre, não é porque nasceu na periferia ou vive na periferia, que vai deixar de poder ostentar os melhores cargos e as melhores condições. A própria sociedade está disposta a ajudar, mas precisa ver nos olhos deles vontade, e aí precisa ter a família deles junto conosco. Para ter a família deles junto conosco, nós precisamos conhecer as famílias, vereadora. Então, você vai ver que lá no CIE, além de tudo isso, existem reuniões com as famílias, mensalmente, para entender as dificuldades. Me permitam dizer para os senhores que várias soluções já foram enfrentadas, e eles servem de soluções. Esses dias eu estava fazendo a mesma apresentação na Câmara de Vereadores de Blumenau. E o presidente muito satisfeito, porque em Blumenau nós temos 60 estagiários, vereadora Giovana, 60 estagiários trabalhando na Câmara. Há 4 anos atrás a gente começou com 10 estagiários para ajudar a área administrativa das câmaras. No segundo ano, um vereador levantou lá que ele gostaria de ter um estagiário no seu gabinete. Bom, hoje tem 3 estagiários em cada gabinete, por isso que nós estamos com 60 lá em Blumenau. E me permitam dizer, mas isso é benefício, mas isso é isso, mas isso é aquilo. Não, o vereador descobriu que o estagiário faz o trabalho de escritório e os demais funcionários deles fazem outros serviços externos que são muito mais importantes, às vezes, do que ficar atrás de um computador. Desculpa, estou fazendo só um exemplo para vocês demonstrarem, até quando tiverem alguma intenção, nos chamarem, porque essa possibilidade existe. Os programas PCDs, nesse relatório que vocês estão vendo, vocês vão ver que nós incluímos, no ano passado, mas nós estamos felizes, 400 jovens PCDs foram incluídos no mercado de trabalho no ano passado. E quando fala jovem PCD, todo mundo já pensa assim, de cara, está falando que eles incluíram o cego. Não, nós incluímos doente mental também. Cadeirante, doente mental, cego, autista, Down. Vocês vão ver ali que está tudo marcado através dos programas de estágio e aprendizagem. Na Câmara Municipal de Joinville tem um programa de PCD e vocês precisam ver como as pessoas gostam de serem atendidas por um cego que está lá. É um dos melhores funcionários que tem na Câmara, do ponto de vista prático. Mas é fundamental que se entenda que por trás de tudo isso que eu estou falando para vocês
existe, primeiro, um apelo estratégico. Estratégico por quê? Porque não é fazer favor, é realmente dar oportunidade e transformar essa oportunidade em resultado para a minha empresa, para o meu negócio, como gestor. Esse é o primeiro aspecto. O resto vai acontecer automaticamente. E vai acontecer por quê? Porque você está trazendo jovens e automaticamente suas famílias para o seio da produção, da produtividade, mas, acima de tudo, trazendo eles para o lado bom da vida, dando a eles a oportunidade de sonhar e viverem realmente por conta desse sonho. É também fundamental que a gente até diga para vocês que esse ano, em vez de 42.500, nós estamos trabalhando para ter 50 mil passando pelo CIE, a nível de todo o Estado. E a gente está fazendo festa, porque todo ano estamos crescendo, vereador Márcio. Só que, quando olha para trás, a fila ainda está grande. A fila ainda é grande. E é por isso que eu agradeço o espaço dessa casa, porque eu sei que os senhores representam a sociedade criciumense. Veja, como organização social, o CIE também deve prestação de contas para a sociedade. Por mais que a gente não receba nenhum recurso das esferas governamentais, nós somos bancados pelos empresários que pagam as taxas de intermediação, é assim que banca o CIE, mas nós, como organização social, temos que prestar contas. Não dava para prestar contas fazendo reunião de bairro em bairro no estado todo. Então, a gente vem nessa casa, que é a que representa o povo de Criciúma. E também vem nessa casa dizendo o seguinte: as portas do CIE estão abertas para os senhores, quando os senhores, nas comunidades, identificam fragilidades nas famílias. Eu tenho sido enfático em dizer: o CIE é para ser um provedor de solução para as famílias quando se trata do adolescente e do jovem. Se a família tem problema, manda lá para o CIE, que nós sabemos como fazer esse encaminhamento. Isso é que nós queremos fazer. E, é claro, eu quero passar para o Luiz Gustavo, fazer um breve relato, até porque o presidente do CIE falar bem do CIE, vender o CIE, de repente pode ser tido como obrigatório, né? Então, mas eu quero que esse menino que está completando 2 anos, estava me falando agora aqui no programa Menor Aprendiz, Jovem Aprendiz, eu quero que ele conte um pouco da história dele nesses quase 2 anos aí sendo intermediado pelo CIE. Por favor, Luiz Gustavo. Boa noite a todos. Como o presidente citou, né, eu me chamo Luiz Gustavo, tenho 16 anos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui na casa novamente, né, agradecer a oportunidade, agradecer o espaço, agradecer também ao CIE, né, que confiou mais uma vez em mim para estar aqui presente. Sou aprendiz da EPAGRE, então, como o presidente falou, estou completando agora em agosto, né, 2 anos de aprendizado, de jovem aprendiz em si na EPAGRE, né? Foram 2 anos de muita experiência, 2 anos que me trouxeram, que agregaram à minha vida, né? Muitos conhecimentos, né? Além de contatos, portas que se abriram, né? E desde o início, né, quando eu estava no ambiente escolar, que foi onde eu conheci o CIE, foi graças ao PIT, né, que eu até citei na outra vez, que é o Programa de Inicialização ao Trabalho. Então, foi o primeiro passo que eu dei para conseguir ingressar no programa Jovem Aprendiz, né, para conseguir trabalhar como Jovem Aprendiz. Então, desde aquele momento ali, o CIE ele sempre se fez presente na minha trajetória, sempre me ofereceu, se dispôs, né, me deu o apoio necessário. E mais do que isso, né, ele se tornou, então, uma terceira família para mim, né? É algo que eu não posso negar, é algo que é bem visível durante esses 2 anos que vão se completar. Recebi diversos ensinamentos, inclusive valiosos, né? Como eu citei, foram inúmeras portas que se abriram e vêm se abrindo a cada dia mais, né? Às vezes, conversando com um ou com outro, as portas se abrem, as propostas surgem, né? Então, tudo isso devido à confiança que em mim foi depositada. Durante esse tempo, eu também fui selecionado dentro da unidade de Criciúma para fazer parte do programa Comunidade Jovem, que é um programa novo, o qual o CIE instituiu dentro das unidades das cidades, né? Então, eu fui um dos selecionados para representar os jovens de Criciúma.
o que também me deixou muito feliz, né? E me trouxe ainda mais conhecimento, pois a gente faz a gente faz encontros mensais, né? Via não é bem o Meet, mas vamos dizer que é o Meet. Então são chamadas online que a gente faz para debater, trazer tópicos e etc. E tratando-se do CIE, o CIE é sim um primeiro passo para o jovem, né? É a porta de entrada para a questão da trajetória na vida de trabalho, né? Para a questão da carreira dele. É sim um passo que o jovem pode confiar, é um passo que o jovem pode dar sem medo de se arriscar, entendeu? É algo que sim vai fazer bem para o jovem, vai trazer experiência, vai trazer conhecimento, e tudo isso vai agregar na vida, não só na profissional, mas também na pessoal desse determinado jovem, né? Então, durante o meu tempo na Epagre, né, eu tive a oportunidade de aprender várias questões agrônomas e de extensão rural também, que é o foco da Epagre, né? Para quem não sabe, a Epagre ela trabalha com a parte agrônoma e extensão rural. Então, toda essa parte no território catarinense é a gente quem cuida. Essa experiência ela foi, sim, fundamental para o meu crescimento, né? Então, como eu falei já, ela agregou muito e vem a cada dia mais agregando, mesmo estando no final do meu contrato, ainda assim agrega a cada dia mais. E em relação a colegas, mentores, né? Todos eles sempre estiveram dispostos a ensinar, a compartilhar o conhecimento, até porque uma coisa que todos nós sabemos, né? É que a única coisa que a gente não consegue roubar, nem tirar, nem perder de nós, né, é o conhecimento. Então, e uma das formas de esse conhecimento ser propagado é que a gente acabe, então, falando, conversando e expressando o que a gente realmente entende, né? E é isso que o CIE faz, é isso que os dias de aprendizagem, né, faz, é isso que ocorre. Pois a cada segunda, já que eu faço aprendizagem na segunda, então a cada segunda a gente entra em diversos tópicos, debatemos, chegamos em conclusões, compartilhamos pensamentos, né? O que é sim essencial para a formação de um jovem que está ingressando então na questão do trabalho, né? A princípio é isso, eu agradeço a oportunidade, tá? Quero dizer novamente que é um prazer e disponham sempre que necessário. Obrigado, Luiz Gustavo. É esse entusiasmo que a gente gosta de mostrar para vocês. Em Criciúma, como eu falei, nós atendemos Criciúma e região, quase 3.000 jovens, 2.500 jovens aproximadamente. Está me atualizando aqui, 3.500 jovens. Nós atendemos na região de Criciúma, aqui, que a cidade atende. São 3.500 famílias que, de alguma forma, estão sendo acobertadas por um nível de instrução e com a possibilidade de terem melhores dias. Há pouco a gente cumprimentava o vereador Antônio Manuel e ele dava um testemunho de que ele também tem aprendizes na sua empresa e conhece bem esse resultado. Que bom que nós temos centenas de pessoas pensando assim já. Que bom que nós temos. E vejam, são mais ou menos 5.500 empresas que são parceiras do CIE já, a nível de estado de Santa Catarina. Parece muito, mas se a gente considerar que tem 150 mil micro, pequenas e médias empresas e tem 500 mil MEIs no Estado, tem muito espaço para a gente buscar ainda e colocar os nossos jovens no mercado de trabalho. Me permita, presidente, só para que o nosso superintendente faça uma saudação, sim, já que ele está passeando aqui também. Ainda temos um tempo ali, Marcelo, por favor. Então, vamos usar isso aqui. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, é uma satisfação a gente estar aqui, né? O nosso presidente contextualizou muito bem, né, o CIE, o cenário que a gente trabalha e o resultado que a gente vem entregando para a comunidade. Então, hoje são 3.500 jovens, mas, além desses, outras centenas já passaram pelo CIE desde o início do ano, e a cada ano é assim, né? Muitos passam, têm suas oportunidades, daí vários são efetivados nas empresas, porque o estágio, a aprendizagem também é uma vitrine para o jovem, né? E a gente descobre talentos, como o Gustavo aqui,
Nunca imaginei, nos meus 16 anos, ter a desenvoltura que ele teve aqui falando na frente dos senhores. Né? Então, já é um talento que a gente tem e que, com certeza, né, muitos outros, né, descobrem seus talentos, suas aptidões com experiências práticas. Né? Esse é o grande benefício do estágio da aprendizagem, é o jovem vivenciar na prática uma futura profissão, né, uma vivência que vai somar ao currículo, somar ao aprendizado profissional dele, né, e abrir novas portas. Eu costumo traduzir o nosso propósito lá em transformando vidas. É isso que a gente faz. A gente transforma a vida do jovem, que tem acesso a uma oportunidade formal, de estágio, de aprendizagem, tem acesso à renda, consegue ajudar a família, transforma a vida das famílias, né, e da comunidade, de modo geral. E também transforma a vida das empresas, né, porque a empresa que, como a vereador Manuel e várias outras, talvez outras aqui também já tenham experimentado isso, vivencia essa oportunidade, essa experiência de ter um jovem com, né, uma mente oxigenada, novas ideias, com disposição, percebe o valor, né, dessa diversidade, que a gente tanto fala, mas a diversidade também passa por aí, diversidade de idade, de ideias, né, isso tudo soma ponto para o sucesso também das empresas. Então, está à disposição, né, de todos os senhores, como o presidente já falou, no caso das comunidades, né, recebendo aqui jovens, né, e famílias que tenham buscando oportunidades para os seus filhos, mas também peço aqui que vocês também nos indiquem, nos apoiem, indicando empresas que eventualmente também sabem e conhecem, que enfrentam essa dificuldade, né, na formação de mão de obra, de novos talentos, e que podem contar com os programas de estágio de aprendizagem. Todo o apoio que se dá para o jovem, para a família, também acontece para as empresas. Então, os empresários, os supervisores desses jovens nas empresas também recebem toda a orientação para que a experiência seja o mais positiva possível para o jovem e para a empresa. Então, esse é o grande objetivo. Muito obrigado. Presidente, e senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu costumo dizer que a gente vive uma época... Presidente, tem o vereador Manuel Rosen, que está cedendo o seu tempo, né, mais 3 minutos e meio. Agora, quer fazer uma pergunta? Pode ser agora. Isso. Eu tenho chamado as pessoas para uma reflexão dos impactos do que nós chamamos de evolução dos tempos. Eu venho de uma época em que mãe estava presente o tempo todo, e eu não estou querendo trazer o machismo de volta, pelo amor de Deus, mas estava a mãe e estava o pai. O pai é um provedor, os avós estavam por perto, cuidando dos netos, dos dois lados, os tios também, era tudo meio família, padrinhos, o padre também cuidava da gente, o padre ou o pastor da igreja, o professor, às vezes nós tínhamos mais respeito, para não dizer medo, do professor do que do pai e da mãe. E, de repente, os anos foram passando, a evolução chegando, a tecnologia, as mudanças culturais, nós viramos globalizados e assim por diante. Mas uma coisa me assusta. Aquele seio familiar que cuidava para que aqueles pequenos fossem bons cidadãos, ele não existe mais. Pai está para um lado, mãe está para outro, os avós foram para outros, porque agora vivem mais e precisam voltar a trabalhar. Os tios também estão cuidando da vida. Os padrinhos, eu nem sei como ficaram. A escola virou uma indústria, todo mundo preocupado consigo mesmo. A própria igreja merece uma reflexão, porque nós não temos mais padre para cuidar de ninguém, não temos... Enfim, estou falando como católico, que realmente é uma dificuldade. Quem é que está preocupado com a nossa gurizada? Quem está preocupado? Veja, eu não estou querendo chamar atenção para o lado cético da coisa. Vejam que as estatísticas dos acontecimentos de depressão na juventude, elas são alarmantes. O nível de suicídio entre os adolescentes e jovens não é, mas deveria ser alarmante para a sociedade brasileira. Eles perderam a referência. As nossas referências eram um avô, por mais turrão que ele fosse, italiano ou alemão, alguma coisa assim, a avó, a professora, o professor, o pai, eram os heróis. Quais são as referências da nossa gurizada agora?
E não precisam responder. Não precisam responder. E aí é para isso que a gente está chamando a atenção. Essa casa, eu tenho certeza, passa boa parte do ano pensando no futuro de Criciúma. Mas já pararam para pensar quem é que vai estar aqui no futuro? Porque não adianta consertar tudo, a logística ficar legal, a moradia ficar legal, e de repente o humano que é preocupado com tudo isso não ter sido trabalhado. Desculpem, e podem dizer que eu estou errado, mas de repente me parece que essa preocupação ficou para trás. Quem é que vai estar habitando Criciúma daqui a 25, 30 anos? Quem? O meu bisavô teve 14 filhos, meu avô teve 10, meu pai teve 3, eu tive 2 e os meus 2 não têm nenhum. Conta simples. Mas eu agradeço esse espaço que vocês estão dando, agradeço por ouvirem, nos ouvirem, e estamos aqui dizendo, solução tem. Quem quer fazer, tem também. E estamos à disposição de vocês. E continuo aqui à disposição para as perguntas que forem necessárias, presidente. Eu quero ceder meu tempo, pode ceder meu tempo também. Vereador Manuel Rosenha. Presidente, demais membros da mesa, convidados, querido vereadores e vereadoras, e também da plateia, estou vendo lá um amigo muito importante aí para uma causa que a gente já vem defendendo há muito tempo, o Reginaldo. Obrigado pela presença, Reginaldo. E demais que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de saber sobre programas, não sei se o Sebrae, eu me lembro que há 20 e tantos anos atrás, em seminários lá em Brasília, quando iniciamos os seminários em Brasília, falávamos muito disso. E, na época, me lembro que o presidente da instituição esteve e a gente fez esse questionamento. Na época não tinha, mas, quem sabe, hoje tem. Ou seja, existe algum tipo de programa ou algum projeto para criar programas de reinserção ao mercado de trabalho de usuários e dependentes de substâncias químicas. E uma outra perguntinha também. É considerado aí o desenvolvimento da inteligência emocional e também das competências cognitivas? Com certeza. Obrigado pela pergunta, vereador. Hoje nós, inclusive, fazemos parte de um grande programa chamado Novos Caminhos. Esse programa ele é em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E é o quê? É a reinclusão de jovens que estão em abrigos, as famosas casas de abrigo, reinclusão no mercado de trabalho. E diria para os senhores que esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil, porque existem situações em que o próprio adolescente, em alguns casos, está pagando, é uma pena que ele está pagando por atos que ele cometeu. Mas existem outras situações em que ele não está pagando por ato que ele cometeu. Ele está numa casa de abrigo porque a família dele foi descaracterizada como potencialmente capaz para cuidar dele. E nessas casas de abrigo, aí estão os nossos melhores exemplos, se eu pudesse trazer aqui, e, se Deus quiser, no próximo ano eu quero trazer um exemplo desse para vocês, aqui de Criciúma. Por quê? Porque, por algum motivo, pais, principalmente desse bendito outro lado aí, que é o das drogas, eles são descaracterizados como competentes para cuidar dos filhos. E esses filhos são levados para esses abrigos. E esses abrigos, vereadores, só podem acolhê-los até os 18 anos. E aí passamos a ter uma preocupação. Mas se eles ficarem presos nesses abrigos, entre aspas, até os 18 anos, e ninguém prepará-los para o mercado, o que eles vão fazer quando, com 18 anos, abrirem a porta e dizer, agora está livre, pode ir embora? É aí que nasceu esse programa Novos Caminhos. É um programa que já, a partir dos 14 anos, leva eles para as empresas como menores aprendizes e, a partir dos 16, leva eles como estagiários. As oficinas do menor aprendiz, só colocando para o senhor, as oficinas
Veja, o menor aprendiz, ele cumpriu a carga horária de 5 dias por semana, mas desses 5 dias, 4 são na empresa e 1 é no CIE, numa sala de aula do CIE. Esse 1 é o que ele falou, que é aquela convivência que a gente tenta trazer os jovens através de um orientador para as nossas realidades atuais. E tenta trazer ele de volta para aquilo que a gente chamava antigamente do seio da família. Imagina que lá no passado reunia todo mundo em volta de uma mesa e ficava escutando os conselhos do vô, da avó, do tio, da tia, assim por diante, que não acontece mais. O CIE faz, me desculpa, Marcelo, até a analogia, mas faz isso, uma orientadora. Nossa maior preocupação hoje, vereador, são na contratação e seleção do nosso pessoal do CIE. Porque se por incrível que pareça, quase 80%, 78% são mulheres que têm habilidade para isso. Se elas não gostarem dessa gurizada toda, não gostarem de pegar no colo de vez em quando, de dar o ombro e escutar os problemas deles, não servem para nós. Porque este é o problema maior. Não é o problema dele maior não é trabalhar os 4 dias, não é estudar as matérias, é ter alguém que escute, ter alguém que dê atenção, ter alguém que acredite. Esta carência, por incrível que pareça, é a maior carência que existe para os nossos jovens. Estamos completamente preparados, mas, além de preparados, a gente está pronto também para receber sugestões de melhorar mais ainda. Fica aqui um convite para o senhor e para os demais, irem um dia, numa das aulas aqui, Tiago está ali, a equipe do CIE está lá atrás, irem numa das aulas, fazer um relato da vida de vocês. Eu acho isso fantástico. Imaginem vocês uma meia hora contar a história de vocês para entenderem que ninguém veio também do nada, que vocês também tiveram bastante desafios, tiveram superação. Eles adoram escutar essas histórias. E os senhores estão convidados. É só ligar para o Tiago lá e dizer o seguinte: olha, eu quero lá conversar com a tua gurizada um dia desse. São várias turmas que tem durante a semana toda. Fica aqui o convite. Ok. Tem mais algum vereador que gostaria de fazer um questionamento, ceder o seu tempo? Vereador Antônio Manuel, cede o seu tempo. Terá 2 minutos aí para fazer o questionamento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham no plenário, quero aqui cumprimentar em especial Luiz Carlos, Marcelo, Luiz Gustavo. Que bom escutar o depoimento, Luiz, do maior aprendiz, ou menor, que passou por essa experiência, está passando, porque lá no Grupo Zanata, onde eu faço parte, trabalho lá há 44 anos, a Embralite e a Canguru, nós temos no total 55 maiores aprendizes e menores nesse total. A Embralite, infelizmente, ela coloca maior aprendiz pelo fato do trabalho lá, local insalubre e tal, e a gente tem que botar maior. Mas na administração nós botamos de menor. Eu, particularmente, eu sempre defendi que a assistência deveria ser para o de menor mesmo, para tirar de rua, para dar oportunidade, porque ele tem que ficar mais 2 anos aguardando a maioridade para poder se incluir no quadro de funcionários. Mas o maior aprendiz nosso lá, no qual nós temos esse convênio junto ao CIE, que foi de uma grande valia para as empresas de Criciúma. O meu testemunho aqui, ele é pelo fato de que eu sempre busquei junto ao CIE, e quando a gente busca, às vezes nós temos uma vaga para selecionar, aí vocês encaminham 2, 3, e todos os 3 que vão, às vezes, são tudo bom, que nós poderíamos ter no nosso quadro, e às vezes nós temos que optar por um. E todos que vão, a importância maior é que eles ficam lá. Às vezes eles nem chegam a concluir o prazo estabelecido que tem pelo contrato que se tem, nós já contratamos em definitivo para ficar vinculado ao quadro de funcionários nossos efetivados. Então, o que vocês falam aqui é verdadeiro. Dou esse testemunho sempre que vocês vêm aqui, porque desde que iniciamos
esse programa aí que foi instituído, nós sempre defendemos e nós sempre vamos defender. E nós, aos empresários que têm as suas empresas e que não têm ainda, que levam que vocês vão ter mão de obra qualificada para tocar o quadro de funcionários de vocês. Meus parabéns pelo belo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado, vereador Antônio Manuel. Mas antes do senhor responder, tem um vereador Mili, também cede o seu tempo, quer fazer um questionamento. Vou aproveitar Por depois. favor. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, a todos que nos acompanham esta noite, aos nossos convidados. Eu quero também fazer um testemunho, que esse testemunho presenciei 2 anos em frente à Secretaria de Educação do nosso município, e é onde tivemos o prazer de realmente ver esse trabalho fantástico que vocês fazem. E muitos desses nossos estagiários ali substituem o segundo professor na sala de aula. Está aí a vereadora Giovana, que não deixa, é testemunha do que presenciou. E o trabalho que eles realizam, a formação, a humanização que era prestado na educação, a gente percebe que cada um vocaciona, vereador Toninho. E muitos deles já, depois do ensino médio, cursando na faculdade, e poder estar lá seguindo aquele, sendo professor, porque ele vivenciou, ele presenciou e vocacionou ali também. Então, é de muita valia esse grande trabalho que vocês fazem no Criciúma, todo no Estado, e dizer que temos que avançar ainda mais, né? Mas, com certeza, esse trabalho de vocês é algo que não se vê o tamanho da dimensão que tem isso. Quando muitas empresas procurando mão de obra, eu sei de estagiários que hoje estão na TI, fazendo uma faculdade, e já recebendo um salário muito bom. Então, eu fico feliz de poder também ter dado a minha contribuição naquele momento que estava de secretário de Educação da nossa cidade e fazer com que cada vez mais podemos valorizar todo aquele estudante que está cursando um curso médio e possa, com certeza, ser o futuro no dia de manhã. Que bem que você colocou, quem estará aqui no dia de manhã, né? Então, eu acho que a formação é tudo, a educação transforma. E você tem dado essa contribuição tão importante para a nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Na verdade, faltam palavras para qualificar quando vocês mesmos estão dando testemunho e relatando aquilo que estão vivendo. Isso só reforça o que nós estamos dizendo e a nossa preocupação. Isso só reforça de que existe solução e de que o ser humano jovem, ele quer ser abraçado e ele quer seguir pelo bom caminho. O que falta, talvez, é a gente dar um pouco mais de oportunidade para eles. E isso é importante. Importante que a gente reflita cada vez mais sobre isso. E, desculpa, eu estou fazendo essa reflexão porque, de repente, eu estou me tornando avô dos estranhos, já que os meus filhos não têm filho. Eu comecei a me preocupar, mas espera um pouquinho. Quem é que vai estar aqui daqui a pouco? Desculpem a expressão, mas é verdade. Quem é que vai estar aqui? E eu tenho que me preocupar com o futuro, assim como sei que os senhores estão preocupados o dia todo. E temos que nos preocupar em acabar também com o que se chama de ócio. Não o ócio criativo lá do Domênico De Masi. Ele é bonito para os países de primeiro mundo, é uma beleza. Agora, para o nosso país, que ainda tem uma parcela muito grande da população em condições que precisam ser melhoradas, não dá para imaginar ócio, me perdoem. Sabe? É fundamental. E, principalmente, porque isso está na camada mais vulnerável hoje da população. Na camada, e veja, quando eu falo vulnerável, não é só econômico, não é só socialmente falando, economicamente falando também, às vezes até culturalmente falando, de forma muito rápida. Tem aí muitas notícias sobre a geração nem-nem, e eu quero chamar a atenção, a geração nem-nem, que nem estuda nem trabalha, não é da classe D e E, hein? Não é, hein? É a nossa, é os nossos filhos.
Nós nos matamos para conseguir o que conseguimos, e daí, quando chegou a vez de educar os nossos filhos, o que nós fizemos? A gente resolveu dar tudo do bom e do melhor para eles. Agora, com tudo do bom e do melhor, como é que valoriza as conquistas? Em determinado momento da vida, eu estou refletindo para o fato de que o que me tornou a pessoa que sou foram as superações que eu tive que passar, pelas quais eu tive que passar, os desafios que a vida me deu. Isso me tornou o ser humano que eu sou. E, de repente, quando chegou a vez para o meu filho, o que eu fiz? O melhor colégio, os melhores presentes, isso, aquilo, aquele outro, e eu tenho um garoto que não saía de casa com 30 anos de idade. Por quê? Vou sair por quê? E por que vou trabalhar também? E por que vou escutar desaforo dos outros se o pai paga? Desculpa a expressão. Só para deixar claro, essa é a geração nem. Tá? Não é a da camada lá de baixo da população, como às vezes tentam colocar. A lá de baixo da população é a que nós precisamos atender agora. Ela está aí. E ela está à nossa disposição. E nós, se Deus continuar nos permitindo, estamos aqui à disposição dos senhores para servir de ferramenta para a sociedade. E eu encerro agradecendo a todos vocês e desejando que Deus lhes dê saúde e iluminação, para que realmente o futuro seja aquele que a gente almeja. Ok. Nós queremos agradecer a presença do presidente Luiz Carlos Floriano, do superintendente Marcelo Firmino e também do jovem aprendiz aqui, Luiz Gustavo. Foi uma reflexão, um relatório muito importante para todos nós, e nós, no início, tínhamos a ideia e o desejo também de fazer... aprovamos o projeto aqui para contratar os jovens estagiários, né? Mas pedimos uma informação do CIE daqui e mais da Assembleia Legislativa, e não nos foi permitido por ser um ano eleitoral. Mas queremos agradecer novamente a presença de vossas senhorias aqui. Eu vou encerrar a sessão para nós nos despedir dos nossos convidados aqui. Então, a sessão está suspensa por 5 minutos para nós nos despedir dos convidados e registrar esse momento aqui na frente. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para que a gente pudesse pedir permissão a Vossa Excelência para ser adiado para segunda-feira que vem um projeto de minha autoria, o PL 41/2024, senhor presidente. Obrigado. Qual é o PE? 41 de minha autoria, presidente. PL 41, adiamento para segunda-feira. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o horário político. Juarez de Jesus, declina. Nicola Martins, declina. Obadias Menoni, declina. José Paulo Ferrarese, declina. Júlio César Kaminski, declina. Giovana Zanetti, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Mais o tempo do vereador Salésio Lima, 3 minutos e meio. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, todos que nos assistem aqui, também em casa. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente e a todos dessa casa, que, representando esta casa, eu fiz parte da comitiva que foi à capital da Croácia, Zagreb, junto com o prefeito Clédio Salvaro, a primeira-dama, e fez parte da equipe também o Tiago Silva e o Terence, que foi o intérprete que foi junto. Foi uma experiência incrível. Lá a gente visitou o museu. No primeiro dia, a gente foi recebido pela Embaixada Brasileira na Croácia. Depois, eles nos acompanharam ao Museu Nikola Tesla, e lá a gente participou de vários experimentos e visitamos o museu, que é enorme.
E no outro dia nós fomos a Góspede, que é o local onde tem a casa onde nasceu o Nikola Tesla, e lá também tem um museu, é como se fosse um memorial, não é bem um museu, seria o primeiro dia, né? Ali um memorial do Nikola Tesla. Então, foi um cientista famoso, né? Que, na verdade, contribuiu muito para a ciência, mais de 700 invenções, mais de 100 invenções patenteadas. Então, a gente... inclusive, ele que descobriu o raio-x. Então, são vários experimentos que a gente foi lá e viu e pode trazer aqui para o nosso... ali vai ser feita uma fazenda solar, vai levar o nome de Nikola Tesla, e ali a gente pode fazer também um memorial, trazendo esses experimentos, que lá foram, né, esses experimentos científicos, que é como se fosse um museu interativo, trazer para cá. A ideia do prefeito era trazer algum objeto ou algo para cá, mas é difícil de conseguir, e a gente não teve essa oportunidade de conseguir, né, que o museu com os objetos dele é em outra cidade ainda. Então, foi um aprendizado muito importante. A gente trouxe várias ideias. Eu vi que o prefeito nas redes sociais hoje, porque eu também já voltei ao trabalho, enfim, eu vi que ele já se reuniu com a equipe e já vai colocar muitas coisas do que a gente viu em prática, né? Até a gente pensou que poderia ter levado alguma pessoa da parte da engenharia, da SAT, que poderia ter nos acompanhado, que, de repente, seria mais fácil depois explicar, né? A pessoa vivenciando aquele momento, poderia ser mais fácil agora de colocar em prática, mas eu acredito que vai dar para fazer esse canal, mesmo eles não tendo ido. Então, a gente espera que, agora, com o Parque Astronômico, que é um local que traz estudantes de toda a nossa região e também de fora do estado, que são todos os dias, visitado por todos os estudantes do nosso município e também de estudantes de fora, agora a Fazenda Solar Nikola Tesla também vai se transformar nesse turismo do conhecimento e vai ser muito importante para os nossos alunos e para os alunos de toda a região do município de Criciúma. Então, foi uma experiência incrível, embora mais viagem, mais tempo para chegar do que o experimento lá, mas foi uma experiência incrível. Mas, embora os contratempos, tudo certo, estamos aqui de volta. Obrigada pela oportunidade. Agradeço a cada um de vocês. Obrigada. Vereador Márcio Darós, declina. Vereador Tita Beloli, declina. Vereador Neto Joni, declina. Vereadora Giovana Mondardo, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, muito boa tarde. Há 2 semanas, na verdade, estive palestrando no evento do Summit Cidades, junto com o Compol, que é o maior programa de comunicação, o maior evento de comunicação política do Brasil, que aconteceu em Florianópolis na semana passada, e por isso a minha ausência, presidente. E ontem também, a convite do Centro Acadêmico de Farmácia da UFSC, estive ausente da sessão por esse motivo, discutindo direito das mulheres, direitos reprodutivos, também na mesma perspectiva. Mas, ouvindo o Luiz aqui do CIE mais cedo, me fez refletir sobre uma pauta que tenho me aproximado um pouco mais, tentado incorporar um pouco na perspectiva a médio e longo prazo da preservação não só do meio ambiente, mas da preservação da nossa existência, né? Já que a gente tem que partir do princípio que não existe planeta B. E, nessa perspectiva, nessas trocas de experiência, nesses processos que venho amadurecendo ao longo desses 4 anos aqui no mandato na Câmara, tenho me aproximado desse tema e hoje, especificamente, li sobre o assunto do preço do lixo no Brasil. E falo isso porque o manejo dos resíduos sólidos ainda é algo que não tem visibilidade, né? Não tem, primeiro porque não é algo muito palpável, né? As pessoas deixam o lixo na porta de casa e não sabem para onde que ele vai, qual a perspectiva, o que acontece depois, né? E espera que tudo esteja muito bem. Mas a verdade é que o Brasil gasta em torno de 97 bilhões de reais com o custo do lixo no Brasil. Especialmente esse recurso vindo um volume maior dos municípios, das cidades, já que essa gestão de resíduos sólidos é feita geralmente nas cidades.
E parto desse princípio para discutir sobre a perspectiva dos catadores que fazem um trabalho essencial do ponto de vista do meio ambiente, mas também dessa separação dos resíduos na nossa casa, que 70% dos brasileiros dizem que separam o lixo, pelo menos do orgânico, do reciclável. Isso é um número muito alto. Mas eu falo desses problemas micros, daquilo que a gente pode contribuir, mas também numa perspectiva maior. Tenho acompanhado já há alguns anos uma empresa que aqui de Santa Catarina, na verdade do extremo sul do nosso estado, que tem levado ao Congresso Nacional, que tem levado às instituições nacionais, uma perspectiva de solucionar um problema da indústria têxtil no Brasil, que também vem enfrentando esse problema do ponto de vista sustentável. A cidade de Americanas, em São Paulo, por exemplo, não tem mais aterro para receber o lodo gerado pela indústria têxtil no Brasil. Não é diferente aqui em Santa Catarina. Nessa perspectiva, tenho levado agora, provavelmente nas próximas semanas, vamos conseguir encaminhar uma reunião interministerial para solucionar esse problema, apresentando em torno de 8 plantas para solucionar o problema da indústria têxtil no Brasil, junto com o vice-presidente da Fiesp de São Paulo, e nessa perspectiva, tentando superar um problema que é da sustentabilidade, mas é essencialmente sobre as nossas ações, os nossos métodos, e hoje que precisa de uma perspectiva individual, mas também de ações majoritárias, né, ações maiores, aliás, ações estatais, na perspectiva de solucionar essencialmente o problema da indústria nacional nesse caso. Obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 198 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Manutenção da iluminação pública, pintura horizontal e instalação de tachões e marcação reflexiva na pista do anel viário, em especial do trecho que liga a rodovia Sebastião Toledo dos Santos e a rótula do bairro Monte Castelo. Requerimento número 303 de 2024, autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda quanto à possibilidade de promover ações a fim de dar conhecimento e orientar os servidores públicos das Secretarias de Saúde e Educação sobre o teor, bem como a aplicação da nova Lei Municipal número 8.611 de 2024. Em caso afirmativo, quais ações vai implementar? Ainda pretende regulamentar a mencionada lei? Em sendo negativa a resposta, quais as razões? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 199 de 2024, autora vereadora Giovana Vito Mondardo. Construção de faixa elevada para travessia de pedestres e limpeza de terreno na rua Luiz Colombo, de frente ao número 280, bairro Monte Castelo. Indicação número 200 de 2024, autora vereadora Giovana Vito Mondardo. Notificação do proprietário do terreno, localizado na rua João Olívio, de frente ao número 17, Fundos do Brotolândia, distrito do Rio Maina, para que realize a limpeza e também a roçada da vegetação. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 19 de 2024, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, moção de aplauso a multicópias pelos 30 anos de fundação e relevantes serviços prestados à cidade de Criciúma e região. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da moção. Deixa eu abrir aqui que é melhor.
Moção número 19 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Requer-se à mesa, ouvido plenário e na forma regimental, o envio de expediente a multicópias de moção de aplauso pelos 30 anos de fundação e relevantes serviços prestados à cidade de Criciúma e região, conforme segue. José Reginaldo Pickler Correia, após trabalhar por 5 anos na empresa Sinteco S.A., em Curitiba, Paraná, e 15 anos na White Martins, nas cidades de Curitiba, Paraná, Joinville e Santa Catarina, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos 40 anos de idade, decidiu investir no seu próprio negócio. Assim, depois de muitas pesquisas, junto ao mercado empresarial, em 4 de julho de 1994, Reginaldo e sua esposa Edna Cardoso Correia optaram por investir numa copiadora profissional e assim deram início às atividades fundando a empresa Multicópias na cidade de Criciúma. À época, os trabalhos da empresa eram prestados pelo casal fundador e apenas uma funcionária. Desde a sua formação, a Multicópias atua em diversos serviços, entre os quais reprodução e impressão de documentos, apostilas, encadernações, comunicação visual, capa dura, confecção de canecas, camisetas, além de impressos em geral. Com o passar dos anos, a empresa foi se adequando ao mercado e investindo em tecnologias. Uma mudança importante foi quando a empresa adquiriu seu primeiro computador. Outro ponto importante foi quando comprou a primeira copiadora colorida de Criciúma e a terceira do estado, de Santa Catarina. Ato contínuo após a evolução em diversas áreas, foi adquirido a primeira UV, de impressão plana da região. Ainda recentemente, investiu em uma impressora de rótulos e DTF, equipamentos que substituem a serigrafia com aplicação em tecidos. Atualmente, a Multicópias é administrada por Reginaldo e seu filho Henrique. Uma vez que, após 27 anos de muito trabalho e dedicação e a atenção, a então fundadora, esposa e mãe, Edna, se afastou da empresa no ano de 2020. Ainda ressalta-se que a empresa encontra-se situada na Avenida Centenário, número 3795, centro, na cidade de Criciúma. Possui 20 colaboradores, presta serviços para os municípios da ANREC, AMESC e Amurel, e conta com cerca de 4.000 clientes. Ao fim e ao cabo, importante frisar que a Multicópias sempre participou dos eventos sociais, filantrópicos e esportivos da cidade. Seja patrocinador, seja patrocinando ou apoiando, isso porque faz parte de sua missão apoiar as instituições que também fazem o bem para a comunidade em geral. Ante o exposto e ouvido o plenário, e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata da sessão legislativa moção de aplauso a Multicópias pelos 30 anos de fundação e relevantes serviços prestados à cidade de Criciúma e região, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Vereador Juarez Jesus dos Santos, Partido PL. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, o vereador Juarez de Jesus. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha de forma remota, bem como de forma presencial. Gostaria de externar minha saudação especial à dona Edna Cardoso Correia, senhor José Reginaldo Pickler Correia, os filhos do casal Henrique Cardoso Correia e Fernando Cardoso Correia, que são fundadores e administradores da Multicópias. Empresa essa que nos proporciona o imenso prazer de prestarmos a homenagem nesta noite. Igualmente, estender os cumprimentos aos seus colaboradores e clientes que acompanham essa sessão de forma virtual, além dos amigos que se fazem presente, entre eles o secretário de Planejamento do município de Nova Veneza, o engenheiro Ricardo Brogni. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, conforme já exposto na leitura da moção, a Multicópias foi fundada em 4 de julho de 94, ao passo
que no próximo dia 4, quinta-feira, completa 30 anos de atividades. Ainda como visto, a empresa atua na prestação de diversos serviços, entre os quais reprodução e impressão de documentos, apostilas, encadernações, comunicação visual, capa dura, confecções de canecas, camisetas, além de impressos em geral. Diante de tantas dificuldades e burocracias impostas ao iniciar um negócio, tenho certeza que não foi uma tarefa fácil entrar e permanecer no mercado por todos esses anos. São 30 anos. E que permaneça por muitos e muitos anos. Não obstante, é notório que a Multicópia, em todo o período, sempre prezou pela prestação de serviços de excelência, com muito carinho, buscando atender às demandas específicas de cada cliente, sejam elas pequenas ou grandes montas, o que faz avançar no mercado e atualmente prestar serviço para os municípios da ANREC, AMESC e Amurel, além de contabilizar cerca de 4.000 clientes. Nobres vereadores, a título ilustrativo, destaco que a Multicópia, durante todos esses anos, já confeccionou inúmeras impressões para as placas de moções de aplauso que são concedidas nessa casa. E hoje, de modo merecido, é a nossa homenageada por meio de moção de aplauso. Logo, meus sinceros agradecimentos à Multicópia pelos relevantes serviços prestados à cidade de Criciúma e região, desejando da mesma forma muito sucesso nos anos vindouros. Tenha parte. Vereador Juarez, boa tarde, colegas. Parabenizá-lo pela apresentação da moção de aplauso. Seu Reginaldo, dona Edna, Fernando, Henrique. Parabéns por serem tão perseverantes, né, empreendendo nessa cidade, empreendendo no Brasil. Vocês são um exemplo para a cidade de Criciúma. Quantas vezes, né, a gente já tem urgência em alguma coisa, o seu Reginaldo dá um jeito de resolver, agilizar, fazer logo e dar conta do que tem que encaminhar. Vocês estão muito bem localizados e é referência. E por ser uma referência, merece sim essa moção de aplauso. Parabéns por tantos serviços prestados para a cidade de Criciúma. Parabéns, vereador Juarez. Obrigado. Eu só tenho algumas lembranças negativas da Multicópia. Sim, vocês vão entender. Sempre que participei dos jogos na praia, seu Reginaldo, na Zona Sul, eu nunca consegui ganhar da Multicópia. Sempre montou belas equipes, sempre apoiando o esporte, então, parabéns. Eu que não tive sorte nas equipes que eu participei. Então, frente ao exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da moção de aplauso 19-2024. Era isso, presidente. A moção de aplauso continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberada? Votação liberada. Votação encerrada. A moção 19/2024 foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, a questão de ordem é para que a gente possa entregar a moção logo após a sessão. Ok. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 4024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o caput do artigo 2º da Lei número 5.744, de 21 de dezembro de 2010. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e a Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O presidente não vota.
Só voto em coisa boa. Paulo Juarez. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 42/2024, de autoria do vereador Salésio Lima, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 8.617, de 20 de junho de 2024, que denomina a Rua Engenheiro, agrimensora Vanessa Manuel da Silva. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O presidente não vota. Projeto bom, mas... Juarez. Votação encerrada. O PL 42/2024 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 09/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e a Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O PLC do Executivo 09/2024 foi aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, vereadoras, amanhã, na LESC, aqui, que é itinerante, amanhã nós vamos ter a oportunidade, né, como presidente da casa, de poder levar as demandas aqui da região. Então, eu convido a todos, às 14 horas, ali na M, né, para que se façam presente ali, tá bom? Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão, que ocorrerá dia 8 de julho, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.